muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sinduscast. O Sinduscast é o podcast do Sinduscom Paraná Oeste. E aqui, em cada novo episódio, nós trazemos convidados, líderes do setor, empresários que vêm aqui para contribuir, para levar um conhecimento técnico e de qualidade para você que está aí nos ouvindo. Se você está no YouTube, aproveita para se inscrever no canal. É importante que mais pessoas estejam inscritas para que esse nosso episódio e os episódios na sequência possam alcançar um número cada vez maior de pessoas, de interessados, né, em ouvir aquilo que a gente está trazendo aqui nos episódios do Sinduscast. Então se inscreva no canal, aproveita para curtir esse vídeo e se você tiver inclusive alguém que queira compartilhar este conteúdo, aperta em compartilhar, copie o link para mandar para os seus colegas e profissionais. Até porque hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é ergonomia no ambiente de trabalho. Trouxe aqui 2 especialistas para falar sobre isso, né? Então a gente vai ter um episódio muito bacana. Antes de mais nada, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Sistema FIEP, que nos apoia desde o nosso primeiro episódio, e também a construtora Chimansky Fávero, SF Empreendimentos, a construtora JL e a Pedralha Imóveis que estão aqui conosco. Bom, vou apresentar os nossos convidados, né? Vou começar por quem é da casa, quem é do Sinduscom Paraná Oeste. Há quantos anos? Aí você vai ter... Aí me apertou, né, Vinícius? Você já começou me apertando, né? Quantos anos tem o Sinduscom? Vamos ficar... O Sinduscom tem 30 anos, né? Eu participava das reuniões desde que iniciou, né? Olha através aí, da construtora para a qual eu trabalhava. Depois passei um período como prestador de serviços. Da casa, por fim, tamo junto. Aguinaldo Mantovani é engenheiro civil e engenheiro agrícola, né? Tem duas formações, especialista em engenharia de segurança do trabalho, professor, né, há bastante tempo, desde 2008, atual membro titular pela bancada patronal do Comitê Permanente Regional, CPR Paraná, DNR18, atual membro titular do Comitê de Incentivo à Formalidade da nossa casa e da Indústria da Construção Civil do Paraná, atual coordenador do comitê, né, que é o Comitê de Política e Relações do Trabalho, CPRT, do Sinduscom Paraná Oeste, sócio proprietário da empresa M Engenharia, sediada em Cascavel, Paraná. Aguinaldo, seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Obrigado. Parabéns aí pela iniciativa. Vamos contribuir aí com o que for possível, né, para ajudar a disseminar a informação. Que bacana, Aguinaldo. Trago aqui também Dr. César Yoshio Kawakami, médico formado pela Unioeste, né? Estamos aqui 3 filhos da Unioeste, então, né? Os 3 formados aí pela Unioeste. Especialista em medicina do trabalho e auditoria médica, pós-graduado em perícias médicas, perito judicial da Justiça Federal e Justiça do Trabalho e CEO do ISAT. Dr. César, seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Obrigado, Vinícius. Obrigado pela oportunidade. Parabenizá-los por essa oportunidade. Assim como o Aguinaldo falou, assim, cara, eu gosto muito de contribuir e passar essas informações, porque assim, acho que quanto mais a gente pode trazer aquilo, o pouquinho que a gente aprendeu e trazer essas informações e discutir aqui com pessoas igual o Aguinaldo, igual você que está no dia a dia da construção civil, cara, é muito bacana, assim. A educação, ela transforma, né? Transforma. E a gente tem que estar disseminando conhecimento, porque é ele que manda no jogo, né? Quanto mais pudermos, melhor, né? Muito bacana, muito bacana. Vamos começar pelo início. Vamos começar pelo tema ergonomia no meio de trabalho. Mas o que é efetivamente ergonomia, Dr. César? Bom, vamos lá. Ergonomia, pela definição da palavra, a ergonomia vem do grego, né? Ergon, que significa o quê? Trabalho, né? E o nomos, que significa o quê? Lei, norma. Então, do ponto de vista etimológico, o que é a palavra ergonomia? Leis do trabalho. Uhum. Mas o que a gente entende por ergonomia hoje, moderno, é o quê? É a ciência que estuda o quê? As relações do homem com o seu ambiente de trabalho. Uhum. Né? Uhum. Isso nos diz o quê? Eu queria, uma situação até para o pessoal que está ouvindo esse podcast refletir um pouquinho. O
que vem na cabeça de vocês quando a gente fala de ergonomia? Boa. Já comenta aqui, vamos fazer um bate-bola. O que vem à cabeça quando... Do RH, ou do trabalhador, ou do dono da empresa. Bacana. Enfim, né? O que vem na cabeça da galera quando fala em ergonomia? Comenta aí. Quero ver os comentários aí depois. O cara já pensa... Ó, eu aposto que eu tenho um comentário aqui, ó. Cadeira, né? Eu também aposto nessa. Eu já aposto aqui, ó. Eu aposto na tela do computador. O doutor falou ergonomia, eu já me alinhei aqui na cadeira, aqui, ó. Já... É isso aí. É isso que vem na minha. O RH da empresa já pensa, puxa, aquele trabalhador pegando peso, agachando, pegando tijolo, manuseando alguma máquina, né? Então, ergonomia tem a ver com mobiliário? Claro que tem. Claro que tem a ver com ergonomia, com mobiliário, mas não é só isso, né, Aguinaldo? Deixa eu só... vamos bater uma bola aqui, porque assim eu não vou me aguentar, tá? Se você não me leva a mal, que nós nos conhecemos aí tem uns 15 anos. Vinícius, talvez nós estejamos diante de um dos temas mais complexos em relação às normas regulamentadoras. Se você me permite, doutor? Com certeza. Porque, na verdade, ela vai fazer... E aí você começou muito bem, né? O que as pessoas pensam? Elas não pensam quase nada. Elas pensam que ergonomia, não quero isso aí não, deixa pra lá. Eu já comprei uma cadeira que diz lá que é ergonomicamente testada. Então não preciso fazer nada. As ferramentas manuais mudaram toda a sua concepção de agarramento, de formatos. Os ambientes de trabalho sofreram uma mudança absurda para atender essa legislação, que está muito bem posta, questões legais. Depois eu acho que o César está muito preparado para falar NR1. Nós temos todas as NRs, Vinícius e as pessoas que nos acompanham, que elas trazem mudanças muito condizentes com a atualidade. Olhem para as mudanças tecnológicas. Olha o que aconteceu, Vinícius, você que tem também nos seus segmentos de trabalho a questão máquinas. Como é a cabine hoje de uma máquina em relação a 15 anos? Evoluiu muito. O alcance dos comandos, a postura, quantos ajustes tem hoje a poltrona, o assento de uma máquina, ar-condicionado, o acesso. Então, é o início do nosso bate-papo. Mas nós poderíamos falar isso aqui, doutor César, um dia todo. Porque são muito amplos os temas que estão permeados, né? A NR17 é uma das. Mas nós temos agora, inclusive, o lançamento de uma ISO para ergonomia. Então, esses aspectos estão trazendo alterações no entendimento. Precisam trazer alterações no entendimento, porque já a gente vai chegar no impacto, né, doutor César? Sim. O que acontece se você falar, ergonomia, vamos deixar fora por enquanto, não estou afim de tratar sobre isso? Peraí, campo de aplicação da norma, não é uma escolha. Peraí, NR1, as empresas deverão apresentar suas análises de risco e dentro desta análise ergonômica de trabalho, AET, precisa fazer. Ela pode ser simplificada? Pode, aí é de acordo com cada profissional. E aí eu vou devolver a bola, César, porque aí a medicina, né, e todo o seu... Como é que trata lá o trabalhador que nunca soube o que é uma lesão, uma lombar? Como é que eu ensino a prática do movimento correto, do ambiente, que depois nós vamos falar. Você tem pressão, tem o patrão exigindo meta. Isso é ergonomia. Isso é ergonomia. Quem é que sabe que isso é ergonomia, Vinícius? Com todo respeito ao nosso público. Mas quem é que sabe que eu posso vincular a forma com que eu ajo com o meu trabalhador e ser enquadrado lá, ó, você não respeita a ergonomia, você não dá tarefas claras, você dá pausas de trabalho e depois você exige a meta que seja a mesma, então você sobrecarrega o indivíduo, né? Porque, e aí nós vamos embora. Eu acho que tem muita coisa aí bacana para ser discutida. E assim, Aguinaldo, sabe uma coisa interessante que você comentou agora? Por exemplo, isso pensando do ponto de vista legal, de norma, NR1. Antiga, aquilo que nós estávamos discutindo um pouquinho antes. A NR1, com a antiga NR9, o PPRA, era o quê? Avaliar risco. O que era considerado risco para ser analisado na documentação antigamente? Risco físico, químico, biológico. O ergonômico e de acidente ficava ali, né? Já existia a NR17, que é específica de ergonomia, mas era assim, as empresas faziam, outras não faziam e ficava ali. Porque a própria norma não trazia algo mais incisivo, mais direto sobre a questão da ergonomia. Com a nova NR1, não, isso mudou. Ele traz lá, inclusive menciona, não lembro de cabeça aqui qual que é o item específico, mas traz aquilo que o Aguinaldo falou.
avaliação dos riscos, inclusive a parte ergonômica de acordo com a NR17. Então, isso precisa ser avaliado, né? E quando a gente vai para a NR17, não é mais só o quê? Mobiliário. Aí entra o quê? Aquilo que o Aguinaldo muito bem já começou a falar. Parte cognitiva, isso é ergonomia? É ergonomia. A parte organizacional, biopsicossocial, o próprio mobiliário. Outra coisa para a gente parar para pensar. Os trabalhos mudaram bastante, não mudaram nos últimos anos? Com certeza. O Aguinaldo começou a falar, poxa, o equipamento, a máquina, a parte ergonômica mudou, o ar-condicionado, a manivela, mudou muito, melhorou muito o maquinário. Mas o que mudou também? Os processos de trabalho, as metas, como esses trabalhos são executados, o trabalho remoto, as reuniões online, que hoje é possível, veio a pandemia e trouxe muitas coisas diferentes. E trouxe novas patologias, quer dizer, não são novas patologias, mas depois eu vou trazer um dado aqui que eu pesquisei hoje, eu já sabia, assim, não tinha noção dos números. Sabia que isso já existia. Por exemplo, o adoecimento psíquico. Era uma coisa importante já, só que agora, depois de pandemia, depois dessa modificação dos processos de trabalho, aparecimento de novas atividades, ele ficou muito mais em alto, o adoecimento psíquico. E falar em adoecimento psíquico é só... Não, isso é ergonomia. Você está dentro do ambiente de trabalho, essa pressão, né? Sabe o que é bacana destacar? Até para... Né, de um modo geral, mas para o público entender bem isso com clareza, porque todos em algum momento vai ser empreendedor de algo ou contratante de alguém. Nós precisamos destacar porque, principalmente a mim, né, eu não sei aí em relação a vocês, mas eu sou muito bombardeado. Escuta, norma de novo, NR de novo, mais obrigações. Mas sabe o que é bacana, Vinícius? Quando você faz uma leitura, isso está posto hoje numa pesquisa, né? Quando você faz uma leitura de quais os objetivos que a ergonomia traz, e aí nós vamos falar da ergonomia organizacional, está muito claro que é para aumentar produtividade. Perfeito. Olha só. Legal. Porque é muito... Hoje para o empresário, mais uma norma, mais um técnico que vai ter que vir vender algum documento, mais uma análise. Mais um gasto. Mas vem cá. Lá vem o engenheiro e o Vinícius, um documento para mim. Sensacional isso aí. Eu estou buscando indicadores que possam avaliar de que forma que eu estou fazendo e como é que eu posso fazer melhor. O que é fazer melhor? O que é ser eficiente? É pagar indenização por acidente de trabalho, afastamentos? É gente faltando toda semana porque estourou a vértebra, porque o braço estendeu, porque o cimento estava muito longe da betoneira e o camarada ficou fazendo uma força que ele não precisava fazer, planejamento de canteiro, César. Isso é ergonomia na veia. Então as pessoas precisam entender que quando eu somo ou quando eu agrupo ergonomia cognitiva, que nós vamos poder falar um pouquinho, que eu acho um tema brilhante, ergonomia organizacional. E mais a ergonomia física, esta sim é a conhecida da turma. Poxa, será que esse camarada aí tá nessa cadeira aí, ó, põe um apoio nos meus pés aqui, que isso é ergonomia. Então tá muito raso o entendimento. Tá, você falou em cognitiva, organizacional e física. Física, que é a mais fácil de compreender, segundo a gente tem pesquisado, é aquilo que a pessoa entende mais fácil. Não, veja bem, tá muito pesado. Né? O corpo. Agora, se nós pudermos somar no compreendimento de uma boa análise, a organizacional, que vai trazer clima organizacional, César. Como é que eu me comunico com o trabalhador? Cultura organizacional. Como que eu vou lá dizer se o camarada, né, aí tá fazendo mal comparando, mas se eu não quero que ele fume e eu escrevo não fume, talvez vai dar mais resultado o cigarrinho com a tarja vermelha. Então eu preciso entender de que modo que ele, trabalhador, compreende a informação. Como a gente eu só faço isso analisando pessoas. É perfeito. Não, é sensacional o que você falou, na verdade, Renato, porque acabou de, pelo menos na minha cabeça, assim... E aqui eu falo como uma pessoa que tá no dia a dia, no campo de batalha ali, né? Sou um desses caras, inclusive, que às vezes falam, pô, Aguinaldo, mais uma! Né? Mais uma, né? Mais uma. Às vezes fico. Só que o que você falou me lembrou, certa vez, o meu professor de doutorado, né? Eu tive uma disciplina no meu doutorado que o professor o tema era sustentabilidade.
né? E nós, putz, sustentabilidade, que merda, né, cara? Que esse Encheção cara... de linguiça. Que encheção de linguiça, né? Lembro até hoje, o cara chegou na sala de aula, ele falou assim, bom dia. Bom, a sustentabilidade, ela só faz sentido se ela trouxer lucro para a empresa. Todo mundo. É isso que eu quero. Agora você me pegou! Agora... Você não precisou de mais nada, entendeu? Naquele minuto nós falamos, agora a gente tá contigo. E eu acho que você trouxe um ponto que eu tinha escrito aqui uma frase que você tinha escrito, você falou, pronto, ela perdeu o sentido. Que eu ia perguntar assim, por que o empresário precisa se preocupar com a ergonomia? Aí você vem e traz... Porque ela aumenta a produtividade. E é um fato. Eu vou citar pelo meu negócio, né? Você pega, por exemplo, a Fungel, a empresa de equipamentos. Os nossos equipamentos de antigamente eram extremamente manuais. As pessoas iam lá, levantavam o tubo e vinha, né? Aquela confusão, e aí... Braçalzão, afastamento. Risco pra caramba. Risco pra caramba. E acidentes, obviamente, né? E o custo da empresa nisso aí... estourando lá em cima, né? Então, novas equipes, enfim. Aí, quando a gente começou realmente a se preocupar um pouco mais com esse trabalhador, o que aconteceu? A nossa produtividade aumentou. Ora, então, se eu tô falando em algo de um dos campos da ergonomia, que eu tô trazendo aqui um pouco mais da física, qual que é o impacto que isso não traz melhor quando a gente entra no campo organizacional e no campo cognitivo? Isso aí vai extrapolar, né? Vinícius, precisa ser experimentado. Posso fazer uma provocação? O que eu entendo disso que o Aguinaldo falou? Você falou aí, você é empreendedor, é dono ali, né, é proprietário, vivencia isso no dia a dia e é empreendedor. Todos nós somos empreendedores. Então vamos lá, a partir disso que você falou, Aguinaldo, o que precisa para uma empresa dar lucro e resultado hoje? 2 coisas importantes: pessoas e processos. Simples assim. Pessoas e processos. Quando a gente fala de ergonomia, é cuidar de quem? Pessoas e processos. Processos. As pessoas estão lá. Ergonomia é isso. É cuidado, né? A ciência que estuda o quê? O homem e as suas relações com o ambiente de trabalho. Só que o ambiente de trabalho está nisso que a gente está discutindo aqui agora. Não é mais só o mobiliário, é a organização, é a cultura da empresa. Nós não podemos mais pensar só no mobiliário, porque nós precisamos de uma empresa para dar lucro e resultado. Processos bem documentados, processos bem organizados, para que esse trabalhador possa produzir mais, menos tempo, que ele tenha saúde, porque mais querendo feliz, ou não... né? Mas, cara, saúde e bem-estar, isso precisa estar no nosso dia a dia. Se nós queremos, até nós, para a gente estar produzindo mais, fazendo força ou não, ou só mentalmente... Que é uma força? E muito intensa, nós temos que nos preocupar com isso. Isso entra dentro de ergonomia, viu? E olha, eu fazendo um link com... Eu fazendo cursos ano passado sobre empreendedorismo, porque eu sou muito técnico. Médico é técnico, né? Eu sei lidar com pessoas... como o meu paciente. O engenheiro também é muito técnico. Exato. Nós somos muito técnicos. É uma dificuldade. É uma dificuldade enorme. Então, a gente, para mim, era muito mais fácil lidar com as pessoas, saber me comunicar como paciente. A minha graduação é essa, é muito mais fácil agora, lidar com pessoas, para fazer gestão, para ter o exemplo como líder. Sai do individual, né? Vai para o coletivo, né? Exatamente. Como é que não adianta eu só chegar na empresa e falar, olha, tem que usar isso, tem que usar essa ferramenta, tem que usar dessa maneira, o jeito que o senhor está erguendo o peso está errado, chegar para o empresário e falar assim, olha, tem que fazer uma análise ergonômica aí, sair mudando o equipamento, mas às vezes as coisas vão muito além disso, tá? Existe um exemplo, nós já vimos várias situações, por exemplo, assim, uma empresa... Puxa, você pega lá muito atestado, você vai analisar a parte de absenteísmo da empresa. Você vê um monte de atestado de M54. M54 no CID é o quê? É dor nas costas, dor na coluna, dor no ombro. Quando você vai a fundo para identificar a causa dessa dor nas costas, não é a parte ergonômica de mobiliário. É o quê? O cara está estressado. O cara não aguenta mais trabalhar porque a meta está muito alta, porque ele briga com o chefe, porque o chefe briga, porque o ambiente de trabalho é ruim, não é
bacana. Não tem clima. Não tem clima, aí o cara vai lá na UPA. Chega lá pro médico e fala assim, ou vai consultar. Doutor, tô com dor nas costas. Com dor nas costas, não aguento isso, aquilo. Aí ele vai lá, recebe 2, 3 dias, taca na empresa isso aí. E essa conta? E ficou dor nas costas. E não era dor nas costas, não era atividade do ponto de vista de peso. Era outra coisa, a causa. Poxa, é o ambiente de trabalho. Você entende que é mais, é macro, é antes. Exato. Se você tiver uma política que visa preservar o patrimônio da empresa e também saúde e segurança, Vinícius, você vai naturalmente discutir isso na fase anterior. Exato. Por que as normas falam em antecipação? Avaliação e reconhecimento dos riscos na fase de projeto. Porque você tem condições de pensar. Eu vou me permitir fazer um exemplo. Nós falávamos aqui ao lado de uma situação que está um pouquinho... Vinícius, um trabalhador rompendo um bloco ali, concreto uma ali. estaca, tá? Com Um rompedor pneumático manual. ali, tá? E aí vem o fiscal do contratante e pergunta... E aí, sobrecarga membros superiores, vibração, Sim, ruído, com ambiente certeza. hostil, de um modo geral, ruim ali Ruim. para... Mas é uma tarefa que precisa ser executada. E não é a sujeira da roupa que indica se a tarefa é boa ou ruim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí é outro assunto. Mas o trabalhador responde a pergunta: quanto tempo você opera sem parar? A resposta, que era a última que ele poderia ter dado: 8 horas. até eu aguentar. Nossa Senhora. A resposta foi até que eu aguente. Uhum. Então, como que soa isso Bah. para esse contratante? O que nós estamos aqui alertando? É possível que haja um total desconhecimento por parte do contratante ou até que sejam suprimidas essas análises no sentido, eu vou ter que dar um intervalo, mas não, deixa ele trabalhando. Sim. Vou dar um intervalo de 15 minutos, o que representa isso para mim na folha de pagamento? Meu amigo, você alterna a função, você coloca outro trabalhador e passa esse indivíduo para um salário. Entende? Então é planejamento. Outra situação, só Tá. assim, para não perder o fio da meada, que eu Sim. acho bem importante. Por que a gente fala muito de ergonomia cognitiva, Vinícius? Porque o indivíduo precisa, a habilidade com isso precisa ser trabalhado, tá? Isso é desde uma pesquisa por um bom funcionário, que você vai lá investigar, né, o cargo, mas também de um treinamento. Por quê? O indivíduo com habilidade cognitiva, ele consegue solucionar problemas quando ele observa as discrepâncias entre o que estava planejado e o que vai ser executado. Boa. Eu sou perito judicial mais como assistente técnico. O que eu vejo muito? O acidente ou a doença com o nexo causal que vai ser configurada lá na frente, ela se dá essencialmente porque ele fazia de uma forma que não era aquela que ele aprendeu. Ele não soube administrar a discrepância entre o previsto e o realizado. Ele tinha que fazer o furo na borda de um terreno com o vizinho X, estava lá bonitinho no procedimento operacional. Chegou lá, tinha uma marquise do prédio do lado que não estava prevista e ele precisava resolver, porque a situação posta é diferente da prevista naquele caso e ele tinha que solucionar aquilo. Preservar sua saúde e sua segurança, adaptar a máquina, porque aí é uma coisa que a gente bate muito. Não vamos tentar adaptar o homem. O homem, por respeito às condições psicofisiológicas, a própria ergonomia, né, do indivíduo. Você tem que ir lá e adaptar o ambiente. Se eu tenho um armador de estatura 1,5 m, eu tenho uma bancada para ele dobrar aço numa altura. Se eu substituir esse armador por um sujeito mais alto, 2 eu vou aumentar essa bancada ou vou exigir que o camarada fique arcado? Então, é uma infinidade tão grande de posicionamentos, de tomada de decisão, que vão culminar, obviamente, com a melhoria da produtividade, da satisfação ao trabalhador, redução de absenteísmo. E aí, é uma equação que não tem outro resultado. Ora, quanto melhor eu fizer, melhores os meus resultados. Não, e eu queria comentar, Agnaldo, que assim, o Dr. César trouxe assim, né? O que uma empresa precisa, né? Pessoas e processos. E eu vejo que, na verdade, a gente fica muito preso no processo. Muito preso na operação. O
dia a dia, na loucuragem, né? Naquilo lá, e fazer bem feito, e fazer o processo. E você muitas vezes deixa de lado as pessoas, né? Não entende o que está acontecendo lá, não preserva um bom clima organizacional, né? E eu falo isso com tranquilidade, porque isso acontece também comigo, né? Muitas vezes estamos muito presos, o negócio cresceu, você tá dia a dia, tá com 25 obras em andamento, e você esquece que você tem que parar e pensar e ver como é que essas pessoas estão como é que tá o cognitivo dela, se o ambiente está agradável ou não. E é uma missão dura do empresário isso aí, não é fácil, não estamos falando aqui de que, não, é molezinha, começa a pensar amanhã no teu... Porque a gente sabe, né, Aguinaldo? Você é empresário do setor e sabe difícil. O quanto isso é difícil, né? É cultura, né, Vinícius? Quando você mexe na cultura... até da própria empresa, e é difícil por empresário por vários motivos. Uma é isso que você falou, é o dia a dia, a correria, e também é difícil mudar a cultura da galera, do operacional. Também é difícil. Né? Então, é uma conta que a gente tem que alinhar entre a expectativa do empreendedor, do empresário, a expectativa do trabalhador que está ali fazendo e executando aquilo. Mas isso é o nosso trabalho. Mas no final das contas, o que é mais importante, a ergonomia é tudo isso. Então, ela não é só mais uma norma que tem lá para se cumprir. Não, ela entra, inclusive... dar lucro e resultado para a empresa. Eu vou ler. Vocês vão me permitir, Vinícius. Claro. Eu preciso fazer a leitura do item 17.4.4, que até para nós causa estranheza. Muitas vezes você fala, não é possível que está previsto em norma. Todo e qualquer sistema de avaliação de desempenho para efeito de remuneração e vantagens de qualquer espécie deve levar em conta as repercussões sobre a saúde do trabalhador. Exatamente. Eu estipulo metas e vou lá e digo, viu? Tem que atingir tal metragem, porque eu vou te pagar a produção, tal. Como é que esse processo se desenvolve? Dentro de uma meta aceitável, dentro de condições gerais aceitáveis, que respeitem todo o conjunto da legislação, ou eu falo, viu, se precisar ficar depois do horário, se vira, você precisa me entregar 40 metros quadrados. Se precisar não ir no banheiro, a norma fala em permitir que o trabalhador deixe o lugar de trabalho dele para ir satisfazer suas condições fisiológicas. Está previsto no NR24. O operador de grua lá na cabine, ele tem previsto em lei, ele tem um horáriozinho que vai no banheiro. Ele vai parar a grua, descer, que demora, ele vai fazer um acesso por escada, né, preso, ele vai até o banheiro, volta, está previsto em norma. Então, é apavorante pensar nisso? Você pensa, meu Jesus, o que eu faço agora com o meu canteiro de obras? Legislação, cada vez mais conduzindo para um processo de auditorias, inclusive hoje muito simples, né? Você digitou CNPJ, você vai dentro da empresa, tem tudo pelo e-social, Então, quer queira, quer não, o mundo mudou. E ele vai trazer consequências para aqueles que não observarem determinados elementos que assim, tomara que não sejam a níveis até do fechamento aí de alguns postos de trabalho. Porque já estão colocadas as condições. Basta que, voltando bem no princípio, né, César? As pessoas entendam que uma análise ergonômica que às vezes é simples, possa ser feita, discutida com o trabalhador. Olha, o que você acha disso? Então, assim, talvez a gente até deva abrandar essa condição. Pô, será que... Pera, calma. Não é todo esse monstro. Mas eu preciso começar. Eu preciso que o trabalhador participe disso e dê a sua opinião, o que ele acha de trabalhar com um rompedor das 8 ao meio-dia. Será que tá legal? Será que ele vai ter uma lesão em função disso? Ou isso vai somatizar com o tipo assim, eu sou a ponta, eles vão pedir para fazer o que eles quiserem. Então, esses aspectos precisam estar somados. Sim. Senão nós não vamos ter resultado. Ô, Aguinaldo, e a informalidade nisso tudo? Meu irmão, não faz isso comigo. Né? A informalidade, jamais. Essa acho que vai ficar na cadeira. Só. Não, a cadeira tá legal, então tá legal. E eu tive, no começo da carreira, um processo, que resolveram um processo de uma indústria têxtil. Eu que sou da construção civil, mas passei por um processo de atender outras empresas de segmentos. E eles foram autuados e tiveram que trocar todas as cadeiras, que eram ainda as de palha, né? A cadeirinha, aquela do centro do voo. E as costureiras passavam o dia naquela cadeira, sem nenhum ajuste.
Isso aqui em Cascavel, jamais citarei nomes, mas tinha 40 costureiras em cadeira de palha. O auditor entrou na cadeira do chefe, era uma Giroflex, que tudo já... Uma Herman Miller. E as costureiras num ambiente com problema de iluminação, de ventilação e de cadeiras. Cadeiras de palha. Então, e veja, olha como é bom, isso tem muitos anos, mas nós fizemos um cronograma de investimentos para a empresa. Ela não precisou trocar, porque tem que ficar claro. Existe um problema, ele tá detalhado, existe um plano de ações, Vinícius. Eu não preciso ir lá trocar minha máquina, cabinar minha máquina. Eu só preciso entender que é um processo de melhoria contínua, no qual beneficiará o trabalhador diretamente e, consecutivamente, a empresa, que obterá dele melhores resultados, Claro. com menos afastamentos. Então, é uma equação difícil de pensar, porque tem muitas variáveis, mas de resolução objetiva. Mas eu acho essa questão que tu perguntou, Vinícius, da informalidade. Ó, isso aqui que nós estamos fazendo é extremamente importante, que é informação. Pode até ser que a fiscalização não vá, porque ele não tem o e-social que manda a informação para o e-social, que não vai pegar. Mas a partir do momento que o empreendedor pequeno que está ali realizando atividade, ele começar a ouvir podcasts como esse, sobre o que é, que isso não é só cadeira, que isso influencia no processo de trabalho, pessoas, resultado. Quando ele ouvir lá, poxa, resultado, lucro, pessoas, processo, ergonomia, ele, opa. Então, assim, na minha visão, a informação é a melhor coisa que tem. Porque não tem outra maneira, não vejo isso como outra maneira. E isso que vocês estão fazendo aqui é muito bacana. Levar essa informação, inclusive, para informalidade. A informalidade, ela é um grande calo, né? Porque ela atrai ali trabalhadores com uma remuneração às vezes atrativa no primeiro momento, né? Momento zero, tô ganhando R$150 por dia, nossa, fechou, né? E tudo que tem em volta disso, né? Porque esse teu empregador, ele não tá nem aí pra nada, né? Se você cair e se machucar, amigo, um abraço pro gaiteiro, o problema é teu, né? Se estiver lá trabalhando numa condição adversa que tá te causando uma lesão, meu amigo, se vira, o problema é teu, né? Então, a informalidade e a ergonomia, é interessante a gente fazer um paralelo sobre isso aí, claro, né, Aguinaldo? Porque a gente tem que afastar a informalidade. Esta casa é defensora da formalidade desde sempre. Perfeito. E a informalidade é tão perversa, ela é tão nociva a todos, porque a conta alguém vai pagar, de alguma forma. Com certeza. Mas o trabalhador informal, se ele se sustentar, ele vai ficar... O quanto custa esse indivíduo que precisa comer, pagar aluguel em casa? Pagamos essa conta ou não? Oxe, com certeza. Então, isso está claro. É o que eu quis dizer no começo. Nós estamos tão distantes quando a informalidade sequer faz o registro formal, sequer sabe o nome. Nós conhecemos processos aí, situações em que chama o Zezão assenta a alvenaria. Eu não sei o nome do Zezão. Então como é que eu vou falar? Pensa assim, eu tenho que trilhar outros caminhos para chegar numa ergonomia mínima, muito básica para o Zezão, né? Tô usando. Mas veja, olha a preocupação que a gente tem de ir dosando isso. Outro aspecto que eu acho sempre importante ressaltar, quando a gente fala em resultado, políticas assertivas que vão trazer eficiência, isso não é pecado, não é proibido, a empresa existe para obter dos seus investimentos o resultado. E a norma, ou as normas, esse conjunto gigante de legislação, ele é de observância obrigatória por todos. O empresário fica bravo, mas todos cumprem norma, inclusive o trabalhador. Está escrito em diversos capítulos, por diversas citações, são infinitas. Inclusive tem lá, né? Obrigações do empregador, a obrigação do empregado. também é do empregado. É isso aí. E isso a gente às vezes deixa meio solto, de modo que o trabalhador, resolvam, eu não faço parte disso. Não, senta aqui. Isso é treinamento, capacitação. Senta aqui. Você tem obrigações. Você tem obrigações de cumprir e respeitar. Quantos acidentes ocorreram por desprezar o dispositivo de segurança, por agir contrário àquilo que estava estabelecido, formalmente combinado? Ora, o que é que o empregador faz? Não vou retalhar, porque eu tinha um treinamento aí que eu acabei não fazendo. Então, a gente vai estar buscando sempre o erro que trouxe outro erro e tentar... Não é mais assim. Ora, se eu fizer um bom treinamento, se eu fizer a minha avaliação
correta sobre os postos de trabalho, as alturas. Aí entramos no próprio peso, né? Eu sempre brinco, quando eu vejo 6 trabalhadores carregando uma viga armada de aço de 5 metros, cara, tem 2 que só estão figurantes, né? 4 estão carregando, os 2 do meio colocaram a mão, não estão carregando nada, né? A gente vê cada coisa em obra. Mas se eu puder chegar nesse nível de detalhamento, eu vou convencer meu trabalhador de que é bom para ele seguir com as orientações. Evidente. Que lá na ponta vai estar mais contente ou fazendo com que aquele trabalho não lhe tire a paz, né? Porque ele vai chegar com dor, eu vou chegar e vou... Até nisso, a hierarquia, né? Eu preciso encontrar fórmulas de trazer informação de um modo respeitoso com as pessoas. Tudo isso está ergonomia. Tem a ver com o clima, né? Tem a ver com o clima, então é muito importante. Doutor César, eu queria entrar um pouco mais a fundo, tá? Nos 3 pontos, tá? Da ergonomia cognitiva, organizacional e física, tá? Mas de um ponto de vista prático. Tá? Imagina a pessoa que está aqui nos ouvindo, então ela entendeu, né, que é importante, mas como que ela pode aplicar isso dentro do negócio dela nesses 3 aspectos, em cada um deles separado, né? Como é que eu posso melhorar as minhas condições de ergonomia cognitiva, as minhas condições de ergonomia organizacional e física? Bom, Vinícius, o que nós orientamos sempre? Então vamos lá. Hoje nós temos basicamente assim, 2 tipos de empresas. Existem profissionais para fazer esse tipo de avaliação. Acho que é importante a gente ressaltar. Qualquer profissional dá para fazer? Não, qualquer profissional pode, até porque a norma não diz especificamente, esse é o fulano que pode, assim como, por exemplo, assinar um PCMS, é o médico do trabalho. Para assinar o antigo PCMAT, que são... Hoje um projeto, hoje né? o PGR. É o engenheiro. Né? A análise ergonômica não diz especificamente qual é o profissional, diz que tem que ter conhecimento. Mas vamos lá. Por óbvio, não vou pegar um profissional que não tem conhecimento nenhum para estar me auxiliando dentro da minha empresa algo sobre ergonomia. Então, e existem hoje basicamente 2 tipos de empresas. As empresas que têm os profissionais de saúde e segurança internos e as empresas que não têm esses profissionais internos. Contratam, né, consultorias para estar auxiliando nesse processo. Para as empresas que têm esses profissionais dentro do seu escopo interno como funcionários, porque tem empresas que têm médicos do trabalho, engenheiros do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, depende do porte da empresa, depende do grau de risco, então depende de alguns fatores. Para essas empresas que capacitem esses profissionais, nem todo médico do trabalho entende muito bem dessa parte ergonômica, nem todo engenheiro do trabalho entende nessa amplitude toda essa parte ergonômica, o próprio técnico de segurança do trabalho. Então é capacitação desses profissionais, para que eles busquem aprender mais sobre essa parte ergonômica. E aplicar dentro do negócio. E aplicar dentro da empresa. É até muito mais fácil, porque eles estão lá no dia a dia, porque tudo isso que a gente está falando, ele é dinâmico, não é assim, um papel, fez NR17, colocou lá e eu vou rever ele daqui 1 ano. Não, isso é dinâmico. Mudou o processo de trabalho, mudou o risco, mudou a maneira que a pessoa fazia. O perfil do trabalhador que está aqui é 1,5 metro trabalhando numa bancada. Poxa, mas tem um cara do outro lado que tem 2. Entendeu? Então, isso é dinâmico. Essas modificações, esse acompanhamento, ele é dinâmico. Então, não é algo estático. E outra, é contratando empresas em que tenham conhecimento disso. Assim, os profissionais têm que começar a questionar, viu? Como é que vocês vão avaliar com a gente aqui? Como é que vocês vão orientar a gente essa parte da ergonomia cognitiva, organizacional? Porque não é só chegar na empresa e fazer uma análise ergonômica, usar a ferramenta da ISO não sei o quê, da RULA, OCRA. A gente vê, e às vezes a gente vê assim, eu aplicou o método tal, a ferramenta tal. Não, mas e o resto? Como é que faz? Né? Então, a ideia pro pessoal aqui é assim, eles saberem que existe isso, que existem as outras ergonomias e tem que cobrar das empresas. Tem que questionar isso daí. Sim. Né? Mas você sabe que eu acho que às vezes, você falou que o interno é mais fácil, talvez na minha cabeça, posso estar falando besteira, mas na minha cabeça parece que o interno é mais difícil dele aplicar isso. Vou dar um exemplo hipotético aqui, né? Vamos imaginar que você tem lá o seu técnico ou o seu engenheiro de segurança do trabalho, né? Um profissional que está ali buscando esse tipo de análise.
E ele tá vendo lá uma pressão psicológica Do chefe. do chefe, né? Que jeito que esse cara vai cobrar isso aí, né? Como é que o cara vai chegar e falar, viu? Seguinte, ó, tô percebendo aqui, né, que tá rolando cobranças acima do negócio, né? Que às vezes, do ponto de vista externo, é mais fácil de você cobrar, né? O cara, tudo bem, é um contratado, né? Mas... veja, não é fácil de nenhum das maneiras, né? Dos dois há uma dificuldade. E eu tô falando do ponto de vista cognitivo, mas poderia ser, né, ou do organizacional, né? Ó, tô percebendo que o clima... Vamos imaginar que meu técnico chega no escritório e fala... Analisa lá e fala, ó, tô percebendo que tá um climão lá, a galera não tá e tal. Difícil, não é fácil. Mesmo que o cara se capacite pra isso, que busque, é difícil o cara se comunicar com relação a isso, né? E eu falo isso porque eu percebo de todas as empresas que já atuaram dentro do meu negócio nesse quesito, que é muito mais fácil eles trazerem para mim isso. Quem tá de fora. De falar, ó, fulano lá tá com isso, tá com aquilo. E aí eu falo... nada a ver isso aí, eu posso não aceitar, né? Mas muitas vezes eu falo, pô, legal você tá falando isso, cara, não tinha percebido esse negócio, e aí eu vou lá. E que às vezes o interno não faz essa tarefa. Até porque assim, ó, às vezes, agora eu vou falar um negócio que é o que eu percebo, tá, Aguinaldo? Mas eu percebo que muitas vezes nas empresas, os técnicos e engenheiros de segurança, eles têm tanta documentação para eles cumprirem que eles acabam ficando mais na burocracia do que executando aquilo que precisaria realmente. Exatamente. Nessa análise, né, de chegar, né, eu sempre falo lá pro meu engenheiro, falo assim, cara, vai na obra e fica lá parado. Eu quero que você cruza os braços e fica lá. Observa. Senta, pega uma cadeira. Mas eu vou ficar sem fazer nada. Que jeito você tá lá observando? Eu quero que você faça uma análise do ambiente, como é que tá, se o encarregado tá, como é que ele tá agindo. É isso que eu preciso. Não, mas eu tenho um monte de documentação lá pra eu resolver, né? Então, sabe, não é uma tarefa fácil, né? Mas a gente tem que estimular isso, né? Tem. Viu, Vinícius? Mas você falando isso, olha que bacana. Esses debates são interessantes. Eu sou uma pessoa... nós somos prestadores de serviço. E por que a minha visão, quando eu falo interno mais fácil? Porque isso eu falo até, converso muito com o meu time. Nós que vamos de fora, a gente observa aquele momento em que a gente foi avaliar. Certo. A gente traz uma visão de fora, de alguém que está enxergando de fora, pontos que às vezes o dia a dia vocês não enxergam. A empresa, tá? Quando digo vocês, a empresa. Só que o dia a dia... de observar, às vezes, detalhes que quando a gente foi fazer a avaliação em dia específico, não aparecia. Não é a rotina. Circunstancial, né? É circunstancial. O mais fácil, talvez eu não me expressei direito, o mais fácil seria no sentido de... Aí que entra, quando você tem uma consultoria externa e um alinhamento com o teu time interno, aí fica perfeito. Aí, perfeito. Porque o teu time interno... Você tá no mundo ideal. Né? Aí, perfeito. Isso seria, assim, perfeito. muito bacana. Sinergia. Mas daí entra boa. aquilo que você falou. O técnico de segurança está atolado em documentação, só que aquilo que ele realmente deveria estar fazendo, que é o dia a dia, que é o canteiro de obra, conversando com o trabalhador, tentando entender por que o cara está de novo executando aquela atividade que não foi orientada para ser daquela maneira, não acontece. Tirando, assim, ó, só vou dar um detalhe tirando de obra, só para vocês entenderem que isso acontece em todos os níveis. Existe um estudo, vários estudos inclusive, sabe quanto tempo profissional médico, na sua consulta, na sua avaliação médica, quanto tempo ele fica dedicado ao paciente mesmo? Vocês sabem? 40% do tempo. Os outros 60% é burocracia e papel. Sabia disso? Que loucura. Então, isso não é só na área da construção, isso acontece em muitas atividades, existem estudos sobre isso. O profissional médico, ele passa 60% do tempo atolado em papel, digitando, anotando, escrevendo, fazendo ali a receita, com o paciente mesmo, olhando para o paciente, analisando, consultando, botando o paciente na maca, examinar, menos da metade do tempo. Olha só. Né? Então, a ideia aí de novo, a questão da informação. Quando um empresário, você já é um empresário, um empreendedor que tem uma visão diferente. Como é que a gente faz isso chegar mais nos empresários para que eles realmente possam entender, cara, não
Não dá para mim ter um técnico aqui só para o cara ficar cuidando de documento. Eu preciso que ele tenha uma postura diferente. Só que isso tem que vir de cima para baixo. Tem. Então a nossa conscientização vai além do RH, além do técnico de segurança. Nós temos que conscientizar os empresários, os empreendedores. Poxa, eu preciso ter essa visão também. Na verdade, você coloca um ponto bem interessante. Porque a documentação às vezes está muito bem feita. Perfeita. Ou até tem algum outro detalhe, mas ela está entregue, ela está no protocolo exigido pelo órgão ou pela... E lá na ponta não está acontecendo nada. E o documento por si só não vai salvar ninguém. Não. Nunca salvou ninguém. Né? Ou seja, aquele indivíduo que sequer conhece o documento, que é outra prática recorrente, as empresas não vão lá divulgar, olha, fiz uma análise do teu ambiente de trabalho e deu esse resultado, que é o ruído a qual você está exposto dentro da norma, por isso você usa uma proteção com nível de redução X. Não há esse, infelizmente, a gente fala isso com pesar, porque é possível que seja feito, mas tudo entra na matemática, na conta. Peraí, eu não vou pôr um técnico. Então, é difícil apresentar uma equação, Vinícius, na qual resulte, não, posso fazer, vai melhorar meu resultado. Porque esse número é até difícil de aferir lá no final do processo, né? Vale a pena ter alguém ali observando e é bom para outra. Ele sente-se, Vinícius, contrariando algumas tendências, até algumas lógicas. O trabalhador gosta de ver que está sendo assistido. Claro. Ele também gosta de saber, poxa, esse cara está preocupado comigo. Claro. E isso é na veia a ergonomia organizacional. Isso é do ser humano, na verdade, né? É do ser humano. Quem que não gosta de ser... Então, quando eu tenho essas práticas que contrariam, o trabalhador também percebe, fala, nossa, mas olha aqui o que eu tenho para mim, olha o que sobrou para mim, olha o trabalho que eu tenho que desenvolver, quem é que está preocupado? Se eu ficar doente, eu vou para o médico. E aí a gente reclama que eles vão muito no médico, mas é a fuga dele. Eu vou pregar uns dias aqui que eu não aguento mais. E contextualizando para um período que a nossa mão de obra está cada vez mais escassa. Nós estamos com um gap aí. Gigantesco. Cadê a turma? Nós estamos enfrentando um problema enorme, né? De fuga aí dos postos de trabalho, onde que estão as pessoas. Mas é uma equação que precisa ser resolvida. Nós vamos passar por isso. Mas é um processo continuado, construtivo, que passa necessariamente por essas avaliações. Aí que entra essas adaptações, nós entendermos esse novo momento, os novos trabalhadores, a nova mão de obra que está vindo. A nova dinâmica. A nova dinâmica. A cultura é totalmente diferente. Vocês concordam comigo? Eu então, tive essa experiência dentro da minha empresa, que nem é tão grande hoje. Né? Hoje o nosso time deve ter umas 50 pessoas. Né? Mas tem desde estagiários, né? A meninada ali de 18 anos, mas tem pessoas de quase 70. A cultura é muito grande. Tem empresas hoje que você pega por aí, tem lá estagiários, menores aprendizes de 14, 15 anos, até 70 anos de idade. Olha o lapso temporal que tem. Cultura é totalmente diferente. E como é que a gente lida com isso? Né? A gente precisa aprender a lidar com isso? Precisamos aprender a lidar com isso. Agora, olha o desafio, Vinícius. Por exemplo, vamos pegar até um exemplo muito... Está sendo muito difundido, né, a ideia de como resolver o problema. Celulares. O uso que permite informação rápida, fácil, comunicação eficiente. O camarada tá ali, ele já vê a mãe, já fala com a namorada. O empresário odeia. Semana de aula na pós-graduação, um aluno falou, a gente tirou o uniforme com bolso. É uma estratégia. Sim. É bom ou ruim? Vamos pro resultado lá. Aquele trabalhador está contente ou está triste? Olha o desafio, Vinícius. Eu observo muito essa ergonomia organizacional, que para mim, não é que ela é mais importante, é que eu não posso deixar de ter um clima bom. Porque eu posso dar o melhor uniforme, o melhor capacete. O posto de trabalho pode ser até num setor lá do escritório. Sim. Mas se aquele funcionário estiver irritado com o que estão fazendo ou com o que a política atingiu a ele, o resultado é ruim, Vinícius. É o distúrbio que ele vai alegar, que ele está sob pressão, que está estressado, que as metas... Pega vendedor de consórcio, ele vende uma cota, 1.000 ou 1 milhão. Chegou 1 milhão, mês que vem é cota 1 milhão e 100. Atingiu a meta? Então você pode chegar. Até onde vai esse limite? Até o cara ficar louco? Então... É claro que aqui é um momento muito rápido, né, Vinícius? Nós poderíamos tratar disso olhando... Entrar fundo na legislação, olhando para a minha cola aqui, o assunto é muito extenso, mas veja,
é importante que a gente estabeleça isso. Vamos só pensar um pouquinho no resultado multi, né? Eu quero a empresa mais eficiente e quero o trabalho melhor executado, do ponto de vista qualidade e produtividade. Né? Sem que eu machuque, sem que eu afete essas pessoas, sem que eu traga essa consequência meio que presumível, não é? E isso não é difícil de fazer, porque a tecnologia nos ajudou. As máquinas melhoraram, as mesas melhoraram, as poltronas. Hoje uma carteira escolar tem até uma inclinação da mesa. Não sabia disso. Você pode olhar, não são mais planas. Na nossa época era um quadradinho na mesa, você batia a canela embaixo, porque tinha um ferro atravessado. Na Unioeste, então, meu amigo. Tinha cadeira na tua época? Você não estudou no corredor? Na Unioeste, então. Então, assim, hoje você tem... os estudos ergonômicos atingiram a indústria. Sim. É muito perceptível, né? Um alicate hoje, o cabo tem o posicionamento ali, os sulcos para os dedos, né? Então melhorou muito. Ora, se eu tenho isso como uma melhoria que foi imposta, né? A NR12 pegou pesado aí com a turma da indústria metal mecânica, máquinas e equipamentos hoje. Os dispositivos são muito, assim, atingem muito esse desenvolvimento. Isso é engenharia pura lá na indústria e depois isso tem que acontecer lá no teu canteiro. Mas a gente vai lá na prática por não ter alguém que fique observando, porque observar é muito difícil. Com certeza. Não, você comentou de mas eu vou ficar lá olhando. Sim, é a tarefa mais importante. Você vai perceber reações, comprometimento, comportamento, fluxo. Você vai observar fluxo, você vai observar. É só observando que você vai fazer. Então é extremamente importante. E não é ficando 15 minutos lá, porque daí nos 15 minutos não tem jeito. Agora vai acontecer o que tu comentou antes, né? Agora vamos se comportar bonitinho aqui, o cara vai ficar... Exatamente. Auditoria com data marcada, que é a coisa mais ineficiente. Viu, 8 horas, hein? Todo mundo aqui, todo mundo bonitinho, vai ter uma auditoria. Pô, legal, cara. Tua auditoria é uma merda. Desculpa a expressão, né? Mas não vai funcionar. Viu? E um outro assunto que tem, tipo, dentro dessas novas atividades, inteligência artificial. Que está mudando o mundo das atividades administrativas, que não braçal, saindo do braçal, pensando no teu administrativo. E os empregos, inclusive, porque muita gente acaba... Exatamente. Isso está gerando uma ansiedade, um estresse. Eu estou falando isso porque eu vim recentemente, fui num congresso hospitalar, uma feira hospitalar em São Paulo, e num congresso específico de inteligência artificial. Então, assim, está mudando tanto, e isso as pessoas estão começando a ficar preocupadas. Existe a preocupação... trabalho braçal, maquinário, isso já foi ajustado, já está sendo ajustado, pega uma ferramenta, e os outros trabalhos administrativos. Então, rapaz, quando a gente começa nesse assunto aqui, semana aqui na eu confesso para vocês uma coisa, eu fiquei encantado com a ergonomia organizacional, eu fiquei encantado com essa questão do clima, do negócio que às vezes a gente deixa passar, da cultura da empresa, de esclarecer isso. Ela vai arrastar as outras, né? Ela arrasta as outras, é claro, né? Porque quando eu falo assim do trabalhador se sentir feliz, né? É muito mais do que isso, é reter a equipe, é atrair novas pessoas. Cara, trabalha num lugar que é maravilhoso. Perfeito. Pô, tem que ver lá a equipe unida e tal, é bacana. É isso que a gente quer. O cara tá alinhado à cultura da empresa. Agora, isso é fácil? Não é fácil. Por quê? Porque eu volto a repetir que a gente fica preso no processo e deixa as pessoas de lado. Agora, olha a importância de você pegar, dar um passo para trás, gerar um clima, um espaço onde esse trabalhador se sinta acolhido, que se sinta bem. Por quê? Porque o resto vem atrás. Aí o cara vai aceitar fazer o processo. Por que não tá fazendo o processo de jeito? Cara, porque tá uma merda aqui o clima, ninguém respeita ninguém, tá uma zona aqui. E aí você ajusta um ponto e todo o teu ponteiro acaba sendo alinhado. Ô Vinícius, me permita, lembrei, e aí eu tenho que falar, porque senão eu não... Tive uma situação em Curitiba, tem muitos anos, estava com meu filho, e nós víamos, né, no momento ali na rua, um desses lanches, né, uma barraca de lanche, tinha um toldinho, enfim, e começou a dar uma chuva, e o dono ali, né, se abrigou debaixo de um pedaço da lona, e aquele chuvão de verão, e eu comentei com meu filho, Felipe, a situação desse cara, cara, né, o ambiente de trabalho dele.
É o mundo dele. Ali, com certeza, informal e tal, mas né, os foods estão por aí, né? Daqui a pouco. E eu comecei a reclamar, assim... Eu me incomodei com a situação dele e falei, poxa, o cara não tem um lugar pra sentar. Se chover forte, vai se molhar, não sei o que, não sei o que. Eu falei um monte de coisa. O Felipe cursava ainda medicina e tal, e ele só me falou uma coisa. Pai, você parou pra pensar que ele pode estar bem feliz fazendo isso desse jeito? Então, assim... É ele ali, ele não tem nada que o incomoda. Assim, aparentemente ele realmente estava ali curtindo a situação, ele o negócio dele, ele se abrigou do jeito que deu e tal. E eu nunca tinha parado para pensar, olhando do ponto de vista do trabalhador, daquela pessoa. Porque muitas vezes, Vinícius tá cheio de uniforme com ISO 9000 na manga, e o cara tá lascado no trabalho. Great place to work. Então assim, ó, eu vou lá e faço a avaliação da empresa. E os trabalhadores estão muito irritados com um monte de coisas que vem acontecendo, inclusive essa não observação de detalhes mais simples, porque o simples sempre vai gerar melhor resultado. Que legal. O simples. Interessante. O olhar para esse indivíduo, porque como começamos o evento aqui, né? É a norma para o trabalho, é a regra para o trabalho. Qual que é a regra? Se eu colocar o indivíduo para o qual está sendo feito o estudo como protagonista, me conta, como é que você quer trabalhar? Vai que é muito mais fácil do que a gente pensa. Certeza. Alinhar as expectativas, né? Agora, é óbvio que tecnicamente eu tenho que tirar um funcionário que corta ferragem rotineiramente agachado. Porque eu tô causando riscos em relação à sua postura. Mas eu posso, sim, investigar com ele. Escuta, o avental de raspa de couro é mais confortável, tem algum outro tecido, o óculos se ajusta, ou a gente pode encomendar um que... Então, é uma gama de... Tem que pensar que existe uma forma diferente. Tão grande. Tem que pensar que existe uma forma diferente de você fazer aquilo e que pode ser muito melhor, né? O que traz um ponto que se contrapõe a isso tudo poxa, escolhi o cara certo, treinei, era a pessoa tal, em um mês viu mais 100 ali e foi embora. Isso é o que nos atrapalha. E isso é o desafio como empreendedor. Isso é o desafio. O jogo tem que ser jogado. De derreter, né? Alinhar a expectativa do trabalhador e cada vez mais a gente estudando, indo em congresso, vendo até do ponto de vista médico, quanto mais que dá a linha aquilo que você falou lá no comecinho, entre trabalho prescrito, trabalho realmente executável no dia a dia, você fazer esse alinhamento, cara, e ter a participação do trabalhador nisso facilita muito. É que a gente precisa mudar essa cultura do empreendedor, a cultura até do próprio empregado sobre isso. Mas quando nós conseguimos entender esse alinhamento entre o que o empreendedor precisa, o trabalhador também precisa, eu acho que vai entrar numa equação, cara... Bacana. Que legal. É fácil? Não, eu sei que não é. Claro que não. Mas nós vamos ter que caminhar pra lá. Você sabe o que eu... Ir pra lá. É quando a gente põe a coisa pra funcionar que vai dar errado. Você vai na agência ali da BMW, meu irmão, e investe 700 milhas num carro, que é o top. Aí você pega um piloto que tá habilitado, que tem experiência e tal... Tá perfeito. A avaliação médica, então, desse piloto, ele é lúcido demais. Batimentos cardíacos de neném. Você põe o cara para andar nesse carro, ele se arrebenta. Então, olhando isoladamente, o ambiente, cara, tá legal, a máquina tá legal, o trabalhador tá legal. Põe essas coisas para funcionar. É o dinamismo. É o dinamismo. É entender o processo. Porque máquina ok. Putz, documentado, tá aqui, ó. Não, eu tenho o laudo do fabricante. Trabalhador, atestado de saúde, treinamento, registro formal, carteirinha de vacinação, tudo. Ambiente de trabalho, não, legal, a obra, em nível, tempo bom, cobertura para tudo, banheiro, um luxo. Põe essas coisas para funcionar. Aí não tem resultado. Então é quando você... É o dinamismo que traz o problema, gente. E aí você matou, cara. Desafio. Fica lá e observa. É o desafio. Pô, que bacana. Não parece, mas a gente já tá quase 1 hora aqui falando, o tempo passa muito rápido. E é o que vocês falaram, a gente poderia continuar aqui. Acho que não falamos nem um terço, né? Não, eu imaginei. Eu parei aqui nos que eu falei assim. Tudo que a gente combinou ficou pro próximo. Podemos, inclusive, marcar um próximo, né? De entrando em alguma dessas áreas. Acho que o Agnaldo, na verdade, ele é um cara que ele atua em
em diversos tipos de obra, em diversos tipos de atividade, né, Aguinaldo? E acaba contribuindo muito aqui dentro do sindicato. Então já fica aí o convite para a gente pensar em alguma outra legal. coisa. Bacana. No final de cada episódio, eu peço para que os nossos convidados deixem uma palavra de fé e esperança para quem está nos ouvindo. Então vou começar pelo Aguinaldo, né? Disso palavras finais. Como é que o pessoal faz para te encontrar aí, Aguinaldo? Então, o modo mais fácil é sair pela rua e em algum canto eu vou estar. Não, nós temos a empresa, né, a M Engenharia, que está inclusive localizada próxima aqui ao Sinduscom, mas nós estamos aqui na casa, né? Eu coordeno esse brilhante comitê aí. Devo deixar isso com o tempo, porque é assim, né, Vinícius? Mas estamos no mercado já há 25 anos como empresa, né? E a atuação profissional tem focado nisso, né? Nesse segmento a gente tem buscado realmente compreender bem as pessoas, os processos, acho isso importante. Então a M Engenharia, né, Aguinaldo Mantovani mesmo, sem muito, né, eu tô fácil, tô acessível. Bacana. A palavra-chave, meu irmão, é amor, cara. Se você tiver amor por que você faz, Vinícius. É, né? Amor, não tem pra... Até hoje Dia dos Namorados, né? Você pediu pra não comentar a data, mas... eu acho assim, o amor, cara. Se você tiver amor pelo que você faz, pelas coisas que você faz, pelo... o encantar-se com o que você tá fazendo, debruçar, acordar cedo, sabe? Mergulhar mesmo, imersão. Se propôs a fazer... Cara, leia mais uma vez, tire dúvidas. Aliás, a ergonomia cognitiva permite que a gente tenha dúvidas. Porque a dúvida ela só vai existir na cabeça de quem está estudando algo. As verdades não são absolutas, né? Perfeito. E a unanimidade muitas vezes é burra. Então eu tenho que criar contrapontos para evoluir. E isso é importante. Que bacana, Aguinaldo. Muito obrigado. Show de bola. Valeu, Dr. César. Bacana. Bom, eu sou médico do trabalho, sou um dos diretores ali do ISAT, estou hoje como CEO, né, ali da ISAT. E a minha mensagem para hoje, cara, assim, é uma palavra que nos últimos anos me fez mudar muito o meu mindset, minha maneira de pensar de várias coisas. Contribuir, servir. Eu acho que nós somos formadores de opinião. Né? E a gente tem por obrigação o conhecimento que a gente vai adquirindo, as oportunidades e as bênçãos que nós recebemos, e nós temos esse dever de contribuir com o próximo, e não é só com dinheiro, poxa, com uma orientação, com uma informação. Então, apesar de não ser isso meu vindo num podcast, é o primeiro podcast que eu participo, achei fantástico. Não, vamos dizer assim, não sentia muito à vontade, mas eu entendo que nós precisamos fazer isso. Eu faço isso com o meu time hoje. Sento com um, sento com outro, sento com os meus líderes. A gente troca ideia. Eu entendo como é que eles estão e tudo aquilo que eu posso contribuir, orientar, um amigo, eu acho que faz parte. Né? Nós estamos aqui na nossa cidade de Cascavel, nossa excelente. Eu sou do norte do Paraná, de Apucarana, mas já estou aqui desde 1999. Eu já faço parte de Cascavel. E mais do que eu penso assim, eu tenho que contribuir com o que a cidade já me deu. Eu sou da Unioeste, nós todos somos da Unioeste. Como é que eu contribuo com aquilo que eu agreguei em todo esse tempo aqui? Eu acho que assim, conhecendo pessoas como vocês, podendo contribuir com uma informação, legal, orientando, eu acho que isso faz parte. Quero só complementar, agradeço, Dr. César, mas complementar um pouco do contribuir, do servir. Eu, na minha vida profissional, eu sempre percebi, o pessoal também, que quanto mais eu contribuo e mais eu sirvo sem esperar algo em troca. Mais eu ganho. Mais eu ganho. Isso aí. Né? A gente fala assim, pô, você vai fazer esse negócio lá, o que você ganha pra fazer isso aí e tal, né? Falei, cara, eu não ganho nada. Eu tô lá porque eu gosto daquilo lá, porque eu tenho amor, porque eu me sinto bem estar lá, porque é gostoso contribuir, é gostoso servir. Então, uma alegria recebê-los. Mas então você tem que corrigir. Você ganha tudo. Exato. Você ganha respeito, você ganha. Cada vez que você ensina, você aprende. Porque a gente só pensa no ganhar financeiro, né? Exato. E tem tudo por trás, né? É o último. É o último. Cara, é a energia. É o último. As portas abrem, se fecham todo dia. Decisões a gente toma todo santo dia, cara. Que legal. Muito bacana. O Sinduscast é um ambiente onde a gente busca contribuir,
né, contribuir com conhecimento. A gente reúne aqui esses profissionais para que realmente a gente leve um conhecimento que você não vai encontrar em nenhum lugar. Isso aqui que a gente falou aqui não tem em nenhum lugar. Então, é algo muito importante. Eu gostaria que você compartilhasse. É legal que antes do episódio eu sempre tenho uma visão e depois do episódio acaba tendo outra. Mas é muito legal você compartilhar esse episódio com seus amigos empresários, para que eles entendam um pouco mais sobre tudo isso que a gente citou, tudo isso que a gente falou aqui. Eu, inclusive, quando eu tô aqui, e eu adoro estar aqui sentado conversando, né? Isso aqui é muito gostoso, mas parece que tudo é para mim. Parece que todo mundo falando pra mim o negócio, né? Todos os temas que vem aqui eu falo, pô, esse negócio pra mim eu tenho que anotar isso aqui, né? Eu chego na Fungio, agora já começa a ter um negócio lá que eu tenho que anotar aqui, tenho que fazer esse negócio. Então, e eu espero que você também, que esteja nos assistindo, sinta também isso. Pô, que legal que é um conhecimento que está sendo transmitido e o quanto você pode absorver desse conhecimento. Se inscreva no nosso canal do YouTube se você não está inscrito ainda. Curta aqui esse vídeo. Compartilhe ele. Se você não está no Spotify também dá para você seguir ali, colocar a sinetinha, baixar para você seguir todos os vídeos, para que você possa estar sempre nos ouvindo. Muito obrigado, Aguinaldo, Dr. César. Obrigado a todos que nos ouviram. Fiquem todos com Deus e até a próxima.